com a gente, mas o Igor e o Clodomiro ainda não participaram. Não sei o que aconteceu com eles, também não fizeram mais contato nem por e-mail. Então, eu não sei, eu não estou sabendo que acontece com eles. Então, assim, o que estão aqui são os bolsistas. Tá? Ótimo, né? Então, Alessandro. Com certeza, eles é importante que eles estejam. Não que os outros Sim. não sejam, né? Mas eles essencialmente precisam estar aqui conosco. Né? Exatamente. Então, Alessandro, vou pedir para você se apresentar um pouquinho para eles. Bom, meu nome é Alessandro, sou professor na UFABC, sou da área de Educação Matemática. A Eliane já me conhece, né? Foi minha aluna já lá na pós-graduação. Não lembro se no mestrado e no doutorado, mas no doutorado com certeza, né? E eu tenho trabalhado bastante com a formação de professores, em especial no que se refere à educação matemática, né? Ao ensino de matemática, mas também aí com as interações com a Maísa, com o Sérgio, com outros colegas da área de ensino de ciências, eu também tenho interesse, curiosidade e vontade aí de trabalhar de forma interdisciplinar e de forma colaborativa. Então, eu espero aí poder contribuir com o grupo e que a gente consiga aí fazer aí nesses próximos tempos, né, em especial depois que a gente passar por esse período mais difícil que a gente está vivendo, que a gente consiga aí fazer um trabalho bacana, tá bom? Então, obrigado a Maísa aí pela possibilidade de participar. E é isso aí, contem comigo. Fala um pouco do seu grupo, Alessandro. Tá. Nós temos eu coordeno um grupo de pesquisa lá na UFABC que chama-se Formate, Formação Matemática para o Ensino. Então, é um grupo de pesquisa que o ano que vem já vai completar 10 anos, que é o período que eu estou na UFABC. E nós trabalhamos e pesquisamos e fazemos cursos de formação, sempre voltado para o ensino de matemática e, em especial, sobre a formação do professor, né? Os conhecimentos profissionais do professor para ensinar matemática nos diferentes níveis. Nós temos e já tivemos no nosso grupo professores que trabalham nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, na universidade. Nós temos trabalhado muito com a questão do conhecimento profissional e também com a aprendizagem profissional. Né? E dentro da matemática, o nosso grupo trabalha mais especificamente com uma área chamada álgebra, trabalha com ideias do pensamento algébrico, com a parte de números, operações, funções, equações. Né? E como a matemática tem aí uma forte relação com as ciências e com a nossa vida cotidiana, né? Por mais que às vezes a gente não entenda, ou não goste, ou não queira, mas ela tem. E então acho essa oportunidade de poder trabalhar relacionando o ensino de matemática com o ensino de ciências, né? A formação de professores de matemática e de ciências de uma forma integrada, eu acho isso bastante interessante. Atualmente o nosso grupo, ele é um grupo já bem conhecido e bem já estabelecido, né? Afinal já vão fazer 10 anos aí que a gente está trabalhando juntos, né? Nós já tivemos aí projetos de pesquisa que foram financiados pela CAPES, pelo próprio CNPq. Atualmente nós temos projeto na FAPESP, já formamos aí mestres, doutores. Atualmente o nosso grupo tem colegas que trabalham no Rio Grande do Sul, 2 professoras da área de ensino de ciências, um professor de educação matemática do Paraná, uma outra que foi me orientanda, que está trabalhando no Rio Grande do Norte, e a maior parte, né, a maior parte do grupo somos nós da UFABC. Então, nós temos doutorandos, temos alunos de graduação, temos eu e outra professora, a professora Márcia, e é isso. Acho que
na medida que a gente for avançando aí com os trabalhos e trocando ideias, eu vou falando um pouco mais e se vocês também tiverem curiosidade, vocês vão perguntando e a gente vai estreitando esse contato. Tá bom, Ale, obrigada. O Sérgio já se apresentou, né? Participou da última reunião, né? Eu acho que Já vocês sim. conhecem o Sérgio. Tá tudo bem aí, Sérgio? Conseguiu? Segui aqui, vamos ver se a conexão segura. Tomara. Bom, então é o seguinte, eu queria, depois dessas apresentações, né? Queria começar retomando uma tarefa que foi dada para vocês no mês passado, né? Depois da nossa última reunião, e que nós, né, como equipe, estávamos esperando que vocês nos enviassem essa tarefa, porque era com base nela que a gente ia fazer as discussões de hoje, dessa reunião, né? Ocorre que eu recebi apenas duas tarefas, né? Então, assim, e na verdade foram enviadas, assim, ontem e hoje, então não deu tempo da nossa equipe ler esse material para a gente poder embasar as nossas discussões. Então, queria dizer e reforçar para vocês assim, a importância de vocês fazerem essas tarefas, porque elas têm, na verdade, duas funções, né, no meu entendimento. Uma delas é que a gente, através dessas tarefas, a gente conheça vocês e conheça as concepções de vocês, o que vocês pensam sobre os conteúdos que a gente está tratando aqui, né? É uma forma da gente ter esse material que também é importante para nós enquanto pesquisa, né? Esse material serve para a nossa equipe. Estão me ouvindo? Sim. Minha conexão também oscila um pouquinho. Então, é um material que é muito importante para a gente embasar as nossas pesquisas na formação de professores, né? E também a tarefa serve para vocês como um momento de refletir, de pensar sobre os temas que a gente está abordando, né? Então, são essas duas finalidades aí da tarefa, né? Fazer com que vocês reflitam pessoalmente, cada um de vocês, sobre os conteúdos e também como material para pesquisa, que a gente possa também conhecer vocês, como vocês trabalham, a realidade de vocês. É isso, Alessandro? Vocês podem complementar, viu, gente? Vocês podem entrar aí falando a hora que vocês quiserem, tá bom? Então, assim, eu sei que os tempos hoje eles estão complicados, né? Especialmente para nós professores, que estamos aí enfrentando uma novidade, né, na nossa área, com essas questões aí de aulas à distância, e eu sei que isso está dando muito trabalho para muita gente que está aprendendo a fazer coisas que antes, né, não tinha noção. Eu mesma estou aprendendo bastante nesse período, e é assim mesmo, né? Não tem outro jeito no momento. E aí eu queria saber do Arthur, né, e da Juliana, quais foram as dificuldades que vocês tiveram para fazer essa tarefa? Quem quer falar? Posso começar? Pode. Então, Maísa, boa tarde para o pessoal aí. Oi. Eu trabalho constantemente com projetos interdisciplinares, né? Inclusive agora, essa semana nós tivemos o PPC, e eu já vou desenvolver também um outro trabalho interdisciplinar à distância, né, envolvendo contas de água e luz com a professora de ciências do 8º ano, que é a professora Maitê, né? E eu e a Juliana também nós temos aí alguma coisa que a gente, na verdade, a gente precisa sentar e ver quais são os eixos aí que a gente vai trabalhar, mas a diretoria de ensino
eles estão cobrando da gente, ou eles estão pedindo algum tipo de trabalho interdisciplinar, mesmo à distância, né? E todos eles foram focados em ciências, então eu acho que isso é interessante, né? Como a matemática cabe em diferentes contextos, né? Eu acho que quase tudo, para falar a verdade, eu abraço, né? Esse trabalho que eu desenvolvi, eu acho que eu coloquei até a data errada aí no resumo que eu fiz, que eu desenvolvi em 2018. Eu achei legal colocar isso daí porque foi um trabalho que eu desenvolvi com uma professora de língua portuguesa e uma professora de arte também deu uma força para a gente, né? Então, assim, dificuldade, para ser bastante sincero, a gente não encontrou muita, não. A única coisa é que, assim, como a gente montou um mercado dentro da escola, né, dentro de uma sala de aula, e a gente pediu para os alunos trazerem essas embalagens já com preço e etc, etc, só embalagem, nada de produto dentro, né, que eram os recursos que a gente tinha. Em anos anteriores, eu cheguei a levá-los na COP, né, para eles desenvolverem esse trabalho, mas ano retrasado não, eu fiz dentro da própria escola. Então, como foi um trabalho que eu desenvolvi durante o segundo bimestre inteiro, com tempo, tudo certinho, tudo, né, com os objetivos bem traçados, a única dificuldade que eu tive foi na questão dos produtos que os alunos trouxeram. Vieram assim muitos produtos em duplicidade ou até mais. Então a gente acabou reduzindo, né, o tamanho do nosso mercado por conta disso, né? Então, assim, a base do projeto era atingir os objetivos. Para eu, na parte da matemática, como eu estava trabalhando a parte de números decimais, suas operações, representações, etc., eu achei legal, achei interessante essa ideia, porque nada melhor do que você impor para os alunos, impor não, né, propor uma atividade que envolva o dinheiro, que é o cotidiano, né? Então, eu e a professora de português, nós montamos esse mercado, ela com a parte de anúncios publicitários, também ficaram bem legais, né? E do mais, eu acho que é só isso. A dificuldade que a gente teve, como a gente teve tempo para fazer a coisa, né? Que os números decimais a gente aborda em um bimestre inteiro, e não só isso, né? Adiante também. A nossa dificuldade foi justamente essa, né? Só da questão dos produtos. Claro que tem alunos que não entregam no prazo, e etc. Mas como tudo, todo o restante foi desenvolvido dentro da escola, eu acho que as coisas ficaram mais fáceis. Ô, Arthur, só para... Deixa eu te perguntar. Você chegou a escrever isso lá na tarefa que eu pedi? Essa atividade? Escrevi. Eu peço até desculpas, porque eu desenvolvi ela antes, só que eu esqueci de te mandar, desculpa. Aí a Juliana me avisou ainda, eu falei, nossa, eu preciso mandar. Uhum. Né? Foi sem Não, querer. é importante que você mande, viu? Uhum. Importante que você envie, tá? Se você já escreveu e completou a tarefa, é importante que você mande para a gente poder ter isso arquivado como Eu mandei para material. você ontem. Você chegou a receber? Quando que você mandou? Desculpa, acho que não. Mandei ontem Será que foi de pro tarde. spam? Só se foi para o meu spam. Eu mandei para 2 e-mails. Mandei para 2 e-mails, um da Federal do ABC e um outro, acho que é Gmail, se eu não me engano. Ah, então, não recebi, viu, Arthur? Então eu vou dar uma olhada na minha caixa lá de spam, porque talvez possa ter ido para lá, tá? Tá, eu mando qualquer coisa eu reenvio para você. Por favor, tá bom? Tá bom? É muito Beleza. importante. Tá bom. Obrigada. Juliana, também, tá me ouvindo, Juliana? Nós não estamos te ouvindo. Oi, Oi, agora sim. oi, Juliana, tô me ouvindo? tá um pouco cortando, assim, o áudio. Eu peço desculpas, é porque eu tô no interior e eu tô usando somente o 3G do meu celular e minha internet tá muito ruim aqui onde eu tô. Uhum, mas eu tô te ouvindo agora.
Juliana? Oi. Oi. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se você fez a tarefa, porque eu também não recebi. Você chegou a fazer e me enviar? Então, eu não participei da última reunião justamente por conta disso, de eu estar aqui, eu não tive tempo de baixar o aplicativo. E aí eu fiquei sabendo, eu vi a tarefa muito em cima da hora e eu não consegui concluir. E aí eu queria saber se eu ainda tenho tempo de fazer para mandar para você ou se já não dá mais. Porque Então, realmente eu tô com ela um foi por problema de e-mail. internet aqui, tá bem complicado para mim. Mas você consegue receber e-mail? Sim, consigo. Então, eu mandei por e-mail, mesmo que você não, eu sei que você não participou da última reunião, mas depois, logo, acho que no dia seguinte, eu mandei um e-mail para todos, colocando essa tarefa lá. Então, se você recebeu, se você tá conseguindo ler e-mail, você deve ter recebido, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu vou pedir para você enviar, tá? Pode enviar, sim. Aliás, deve enviar. Não desista, entendeu? Deve enviar, sim, a tarefa assim que você puder. Tá bom? Tá, eu vou concluir, eu vou tentar encaminhar o mais rápido possível para vocês. Então, porque assim, a importância da tarefa é essa, como eu falei, né? De vocês terem esse momento de reflexão sobre a sua própria prática, né? Essa reflexão, ela faz parte da formação de vocês, do grupo, né? Porque a gente precisa conhecer vocês da mesma forma que vocês precisam se conhecer também, né? Eu sei que você e o Arthur trabalham na mesma escola, assim como a Eliane e a Aline também trabalham na mesma escola, já se conhecem, né? Mas a gente precisa saber como é que vocês trabalham. Então, de qualquer forma, eu peço que você envie a tarefa e, assim, a ideia é que todas as reuniões a gente tenha esse tipo de atividade para vocês fazerem reflexão, escreverem e mandarem para a gente poder também se organizar e poder estruturar as próximas reuniões. E ter material para a gente discutir em cima, né? Essa que é a ideia. E por falar em conhecê-los... Sim, com certeza. Uhum. Oi. Então, mas você gostaria de falar um pouquinho, rapidamente, assim, sobre uma experiência interdisciplinar que você teve na escola, na sua escola? Então, a gente trabalha muito com interdisciplinaridade lá na escola. E o último trabalho que a gente esteve desenvolvendo lá é sobre sustentabilidade, né? Então, como o Arthur falou, a gente vai trabalhar agora com os as ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na escola. E a gente trabalha muito com reutilização de alimentos, né? A gente tenta trazer essa forma de reaproveitamento de alimentos e evitar o desperdício dos alimentos na escola, né? Então, a gente tem trabalhado nisso já tem algum tempo dentro da escola, né? Inclusive, a gente estava com um projeto de montar uma horta na escola esse ano, mas com tudo isso que acabou acontecendo, a gente deixou meio que suspenso por enquanto, mas a gente vai retomar tudo isso assim que a gente voltar e que for possível, né? Então, a tecla que a gente mais bate na escola é com relação a isso, a sustentabilidade mesmo. Tá. Então, você pode escrever sobre essa experiência, né? Essas experiências que você tem tido. Você fala um pouquinho sobre ela na tarefa, tá bom? Tá ok, pode deixar. Tá. Eliane, quer falar um pouquinho sobre o que você escreveu na tarefa? Assim, brevemente, só para todo mundo ficar sabendo do contexto. Então,
A tarefa que eu enviei foi uma... Vou tirar o fone que fica ruim, né? Fica muito próximo. Foi uma feira de ciências que nós fizemos o ano passado, né? Ela recebeu o nome de Science and Culture. Eu não sou muito boa no inglês, mas o objetivo era colocar o inglês como uma porta de entrada, né, para a ciência, né, nessa feira. Então, os alunos, eles foram incentivados, né, a fazerem a recepção dos professores e das pessoas que iam visitar as salas em inglês, com exceção de uma das salas que o tema era o vulcão Kilauea, né? Então eles fizeram uma introdução em havaiano, fizeram algumas saudações e tal. E aí eu mandei algumas fotos, né, junto com o arquivo para você. Inclusive nós tínhamos uma aluna que ela é deficiente visual e ela fez um experimento, né? Então tinham várias salas, cada sala era temática. E nessa sala que ela ficou era medicina e química, e ela apresentou a filtragem do café. Então ela mostrou, né, as vidrarias, porque como ela não enxerga, ela só conseguia pelo tato, né? Então foi uma atividade bem, assim, especial para ela, né, que estava terminando o ensino médio. Mas nós tivemos, por exemplo, de acordo com a escolha das salas, desde Egito até animais marinhos em extinção, foram assim, conteúdos extensos, né? E nós avaliamos em conjunto a dificuldade, assim, eu sei que você colocou um monte de questões, eu não sei se eu já posso falar agora. Só para a gente entender qual foi a experiência mesmo, assim, uma forma mais geral, Mais assim, geral? das disciplinas envolvidas, das Ah, tá. séries e qual que era o objetivo da atividade. Tá. Então, as disciplinas envolvidas, na verdade, ficou bem livre para o aluno escolher o tema. No caso, as salas escolheram temas diversos. O único problema que a gente tem aqui na escola, eu não sei se em todo lugar é assim, é que os professores que se envolvem nesse tipo de trabalho comigo são aqueles que são meus amigos, não é? Então, aqueles que eu gostaria que se envolvessem, como em ciências, por exemplo, o professor de física e de biologia, sempre dão a desculpa, que eu já estou aqui há quase 9 anos nessa escola, que não tem tempo, porque eles têm trabalho em outras escolas, né? E essa questão de não ter o tempo, eu falo, não, mas eu colaboro, a gente faz aqui junto, tá? Mas eles sempre se esquivam, né? Então, a Aline acabou trabalhando junto comigo, nós fizemos... como foi interesse do aluno, então tinham temas assim extremamente diversos, desde robótica, aparelhos eletrônicos, tecnologia, foguete, que mais? Esse dos animais em extinção, animais marinhos, assim, tudo que os alunos tinham como curiosidade, né, eles acabaram escolhendo para fazer essa pesquisa. E teve uma sala que escolheu falar sobre química e medicina, que foi uma das salas mais visitadas, né, e essa eu pude colaborar bastante, mas a gente tem um pouco de dificuldade nessa questão de não conseguir, né, envolver as outras disciplinas. Tá, legal. Aline? Aline, tá me ouvindo? Não estamos ouvindo você, Aline. Agora acho que sim. Fala alguma coisa para a gente saber. Está com problema de som aí, né?
Pode falar, Aline. Acho que tá, a gente... Me ouvem? Agora sim. Conseguem me ouvir? Sim, sim. Ok. Ótimo. Bom, na verdade, eu não tive até o momento nenhum projeto, nenhum trabalho com outras disciplinas sendo encabeçado por mim, né? Eu sempre dou apoio aos projetos da escola. Então, eu trabalhei em conjunto com a Eliane na Feira de Ciências. Nós tivemos a Maratona Literária, que foi um relato que eu achei bastante produtivo, né? Por mais que fosse apoio, mas que foi bastante produtivo por conta da melhoria na questão de interpretação e leitura de enunciado em matemática. Acho que foi um avanço muito grande. E a proposta que nós tivemos, né, que a Eliane trouxe, que nós, como grupo, nós apoiamos bastante, a questão eram desafios, né? Os alunos iriam ler gêneros de quaisquer tipos, sendo livros, histórias em quadrinhos em geral, e isso nós achamos que não teria, os alunos não apoiariam tanto, mas nós tivemos um grande número de alunos. Foram feitas as inscrições, né, para que esses alunos pudessem participar dos desafios, concorrerem a livros e de acordo com os desafios semanais. E esses desafios consistiam eram várias formas. Uma semana era a apresentação de um determinado livro, na outra tirar uma foto lendo em qualquer ambiente que o aluno estivesse. Então, tire uma foto no jardim. Então, eles tinham que encontrar um jardim para tirar foto. E isso mobilizou bastante a escola. E nós tivemos o que eu percebo eles gostaram do que nós propomos, eles foram atrás e os momentos que nós tivemos de interação com os alunos, nós fizemos por meio de piquenique na escola. A ideia inicial era se fazer na quadra, só que no dia estava frio, chuvoso, então nós tivemos que reavaliar e pensar em um novo local. Colocamos todos os alunos no pátio da escola, na sala de leitura. Todos eles estavam com bandeirinhas que eram feitas por eles, que também era uma premiação, né? Era o desafio da semana. Era um momento de interação entre eles, de leitura e interação. Então, eles levaram travesseiros, cobertores, todos ficaram bem à vontade e lendo, né? Que era o que nós queríamos tanto. E isso refletiu positivamente como professora de matemática do ensino médio, do terceiro ano, que precisava fazer o SARESP, eu consegui perceber que eles saíram da prova sabendo, né, o que se tratava cada questão, poder me falar, professora, olha, tinha questões de probabilidade, questões de análise combinatória, saber identificar o conteúdo. Nunca tinha visto o aluno identificar tão perfeitamente os temas abordados na prova. E as turmas daquele ano que nós fizemos essa atividade, eles sabiam determinar cada tema, falar, olha, aqui era uma questão de probabilidade, porque falava isso, isso, isso. Então, foi bastante positiva essa experiência com eles. É um projeto que a gente podia fazer mais vezes na nossa escola, porque vale a pena. Mesmo não sendo, né, tão direcionado à minha área de conhecimento, mas foi muito produtivo. Acho que valeu bastante. E foi sobre esse projeto que você escreveu na tarefa? Sim, foi esse projeto. Tá. Eu queria ouvir um comentário do Alessandro e do Sérgio também sobre uma fala da Aline agora, que me chamou a atenção. Quando ela diz assim, então, eu ainda não fiz nenhum projeto interdisciplinar onde a matemática encabeçasse o projeto. Eu sempre fui um apoio para outras disciplinas. Então, isso me chama a atenção, né? Qual que é o papel da matemática em projetos interdisciplinares? Será que a matemática é um apoio? Vai ser condenada a ser um apoio? Ou num projeto interdisciplinar? Como é que é? Eu queria ouvir um pouquinho disso. Estão me ouvindo? Sim. Tá.
Eu acho que o que a Aline colocou é um pouco da visão que muitas pessoas têm da matemática escolar em especial, quando se vai tratar projetos interdisciplinares. E isso é uma visão que muitas vezes acaba também sendo um pouco de responsabilidade nossa, enquanto professores. Porque muitas vezes fala assim, a matemática entra para fazer os gráficos, para fazer as tabelas, para calcular os percentuais, tá? Como se a matemática fosse uma ferramenta que servisse só para esse tipo de situação, né? Quando, na verdade, a matemática ela pode ser tão ator principal, né? tão relevante quanto as demais disciplinas. Eu acho que vai começar, e eu acho que esse projeto nosso pode ser um caminho para isso, deixar claro que trabalhar de forma interdisciplinar é você pensar que conteúdos escolares e não escolares eu posso trabalhar, nos quais eu tenho a possibilidade de agregar e de discutir questões relacionadas às diferentes disciplinas num mesmo momento, né? Então, trabalhar de forma interdisciplinar, e eu acho que, aproveitando, lançar um outro conceito que a gente vai precisar pensar aqui, que é o trabalhar colaborativamente, eu acho que são dois conceitos que eles estão muito próximos, porque se você pensa o trabalhar interdisciplinarmente da mesma forma que você pensa trabalhar colaborativamente, apenas dividir as tarefas e dividir as partes que cada um vai fazer, você não vai conseguir chegar num todo que seja orgânico, né? Então, acho que isso é um pouco tanto uma má interpretação que a gente tem do trabalho colaborativo, né? Trabalhar de forma colaborativa não é cada um fazer uma parte e depois juntar, né? E trabalhar de forma interdisciplinar não é cada um discutir a sua disciplina em separado da outra. Então, é você pensar, por exemplo, num problema ou numa situação problema, né, na qual a matemática e a física, a matemática e a química, a matemática e as artes estejam trabalhando de maneira conectada, né? Então, eu acho que a matemática ela não pode e nem deve ser utilizada apenas como um acessório, né? E tampouco apenas como uma ferramenta para fazer cálculos, tabelas, gráficos e semelhantes, né? Pensamento matemático, a questão da lógica, da organização, de você conseguir estruturar as coisas, isso é muito importante que a matemática esteja presente de uma forma mais aprofundada. Uhum. Acho que é isso por enquanto. Sérgio, quer falar sobre isso um pouco? Eu acho que a Alessandra tem uma propriedade para falar como pessoa da área da matemática, né? Eu falo do lugar mesmo de quem estudou um pouquinho de disciplinaridade. A gente vê muito a polissemia do termo disciplinaridade, cada ambiente vai incorporar a disciplinaridade como lhe provém. Eu percebo, e aí eu vou dar um relato como professor, né? E quem já trabalhou com projeto nessa área. Eu percebo muito que ainda existe um discurso de interdisciplinaridade, quando na verdade o que se faz muito é multidisciplinaridade, né? Então assim, você tem uma questão, e essa questão ela é atacada por várias áreas de uma forma isolada. E a interdisciplinaridade, que é esse ruir entre as fronteiras das diversas ciências, olhando todo para o mesmo objeto, eu ainda acho que é muito pouco. E particularmente não tive a oportunidade de trabalhar com ninguém da área da matemática. Então acho que as ciências, a educação em ciências, ela também se fecha em si e eu não vejo tanto essa ligação. Talvez eu acho que o projeto da gente me mostre essa interação da matemática não como um apêndice ou como uma ferramenta que vai aparamentar as outras áreas, mas efetivamente gerar esse conhecimento interdisciplinar. Particularmente, eu não tenho experiência com a matemática. Uhum. O Arthur? Arthur? Queria saber do Arthur, que é da área de matemática,
como é que é a sua visão da matemática num trabalho interdisciplinar? Então, como eu havia comentado anteriormente, de uma ferramenta matemática para aplicar determinado conteúdo. Isso não tem a ver com interdisciplinaridade, eu acho que é mais uma engrenagem, né? Então, professor de geografia, eu preciso trabalhar densidade demográfica. Eles trabalham isso no 7º ano, a gente trabalha a razão e proporção também no 7º, então a gente aproveita e faz aquele link entre as duas disciplinas, né? Espera aí que meu celular está caindo aqui. Então, assim, já trabalhei muito com professor de arte, a parte de desenho geométrico, né? Porque quando eu vou trabalhar desenho geométrico, eu ensino os alunos a utilizarem régua, transferidor, compasso, aquela coisa raiz mesmo, do jeito que a gente aprendeu, porque eu acho que é bastante útil para eles, né? Então, assim, a parte interdisciplinar, entre os projetos que nós temos aí, né? Os projetos que nós desenvolvemos, a matemática ela pode sim ser um carro-chefe dentro do projeto, obviamente, como diversos projetos que eu desenvolvo, interdisciplinares, né? Eu desenvolvo encabeçando o projeto, né? Ou ela pode servir de coadjuvante, como um pré-requisito, como um auxílio, né? Dou o mesmo exemplo que a Juliana citou, a sustentabilidade, né? Na questão que eu acho que até citei na outra reunião, quando nós tivemos lá a produção de sabão em pedra, né? A gente casou certinho a sustentabilidade com a parte de reaproveitar aquele óleo usado, e eu entrei com a proporção, a gente fez tudo certinho, né? Então, assim, a parte interdisciplinar em matemática, eu acho que ela é muito versátil, bastante versátil. Tudo depende de como que você deseja entrar naquele projeto. Se necessita muito dela ou se ela vai servir só de um apoio, entendeu? Posso complementar uma coisinha, Raíssa? Pode falar, Alessandro. Eu acho assim uma coisa que fica para a gente pensar. Trabalhar de forma interdisciplinar é a mesma coisa que trabalhar de forma contextualizada? Porque eu posso, na minha aula de matemática, contextualizar o tema matemático que eu estou trabalhando em outros campos que não da matemática. Posso contextualizar em outras áreas das ciências, posso contextualizar no dia a dia, posso contextualizar, inclusive, internamente na própria matemática, né? Mas o fato, por exemplo, de eu colocar a discussão de razão e proporção usando um problema da química, significa que eu estou trabalhando de forma interdisciplinar apenas porque eu estou usando um contexto, uma situação, problema cujo contexto é da química, né? Ou das finanças, ou seja lá qual for. Então, acho que uma coisa que é bom a gente pensar é quais as aproximações e os distanciamentos existem entre contextualização e interdisciplinaridade. Eu acho que se a gente for estabelecer uma relação para a gente ficar pensando, eu não consigo ver um trabalho interdisciplinar sem contextualizar. Mas eu não consigo ver que um trabalho contextualizado necessariamente ele é interdisciplinar. Então, acho que isso é um ponto que a gente vai precisar ter sempre em mente para que a gente consiga aí, romper com essa visão de que trabalhar de forma interdisciplinar é cada um fazer a sua parte e depois tentar juntar no final, né? Posso perguntar rapidinho? Pode falar. Então, Alessandro, o que você falou aí calha justamente no início da minha fala, né? Que alguns professores pedem para a gente trabalhar determinado conteúdo. Eu, como já estou trabalhando com ensino fundamental há bastante tempo, eu tenho essa cultura de
alunos de 7º ano, se eu tenho uma condição, por exemplo, de puxar exercícios de física, ou por que não fazer isso? Mas isso daí é de forma contextualizada. Eu não estou trabalhando com outro professor, e eu sempre conscientizo, gente, ó, isso daqui vocês vão utilizar na série tal, isso vocês vão aplicar na série tal. Isso daqui não tem nada a ver, para mim, assim, não tem nada a ver com interdisciplinaridade. É uma questão contextualizada, como você disse. Alguém mais gostaria de comentar sobre isso? Vocês perceberam a diferença? Vocês perceberam que o Alessandro coloca, e o Arthur também colocam, sobre o significado e a diferença entre contextualização e interdisciplinaridade, né? Eu posso pegar a química, por exemplo, e posso colocar ela dentro de um contexto da área de, sei lá, biologia, né? Aplicar, né? Seria aplicar a química dentro de um contexto, né? Isso a gente pode fazer, eu acho que isso é mais comum de se fazer, né? Um professor sozinho dentro da sua disciplina, pegar questões da sua área e aplicar e ver aplicações em outras áreas do conhecimento. Eu acho que isso é bem comum de acontecer, muito mais comum de acontecer do que uma interdisciplinaridade, né? Que envolve, assim, até onde eu conheço sobre interdisciplinaridade, não sou especialista nessa área, né? O conhecimento que eu tenho é, assim, de algumas leituras que eu já fiz, alguns trabalhos, né, pontuais. Então, não sou especialista em interdisciplinaridade, mas até onde eu conheço, a interdisciplinaridade ela parte de um problema comum, né? Um problema que as diferentes áreas do conhecimento precisam uns dos outros, umas das outras, para poder dar soluções para esse problema, né? Então, aí acho que não é nem ter um protagonismo, né? Não teria uma área do conhecimento protagonizando, mas seria um problema cuja resposta, cujas soluções teriam que ser buscadas por várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, vamos pegar um tema bem atual aí, né? Essa questão do coronavírus, né? Eu acho assim, tem muitas áreas do conhecimento envolvidas nessa questão, né? Eu acho até que, acredito até que algumas escolas, alguns professores já estão pensando em tratar desse assunto, desse tema, em suas aulas, porque é, de fato, assim, na prática, é uma questão, né, atual e que vocês estão vendo aí como ela envolve e afeta e precisa de pessoas de várias áreas do conhecimento para tratar dessa questão, né? Então, o coronavírus envolve questões econômicas, envolve questões sociais, envolve questões de saúde, né? Então, tem várias áreas aí que entram para resolver problemas gerados por essa questão, né? Então, acho que a gente tá num momento que a gente pode aprender bastante sobre interdisciplinaridade, né? Fala, Lê. E é por isso que eu coloquei que o tema interdisciplinaridade, quando eu vou trabalhar no âmbito da formação de professores, eu não consigo ver ele desconectado do tema colaboração. Uhum. Porque, como o Sérgio mesmo acabou de falar, ele não tem tanta afinidade no campo da matemática, assim como eu não tenho no campo da química, né? Assim como um outro colega não vai ter no campo da física. Então, como eu quero trabalhar de forma interdisciplinar se eu não sei trabalhar de forma colaborativa, né? E aí vem o sentido mais estrito sensu da palavra colaboração, né? Colaborar, ou seja, trabalhar junto, né? Colaborar não é cada um dividir uma parte do trabalho e depois juntar, né? É o trabalhar
junto, né? Cooperar também eu acho que é importante, né? Que é você operar conjuntamente. Então eu acho que isso surge quase que naturalmente no contexto do nosso grupo, da nossa pesquisa, né? O trabalho interdisciplinar e o trabalho colaborativo. Uhum. Acho que o Sérgio levantou a mão. Fala, pode falar, Sérgio. Não, na verdade, é só ratificar o que eu já tinha falado, né? Eu acho que se vocês pegarem, inclusive a gente no próprio ambiente da UFABC, pegar o próprio projeto pedagógico da UFABC e ler o projeto pedagógico da UFABC, você vai ver que ali existem diferentes concepções do que vem ser a interdisciplinaridade. Não existe uma clareza do que é interdisciplinaridade. Então, muito me parece que perpassa por a gente entender um pouco dos tipos de conceito da polissemia, que é a interdisciplinaridade, e se apropriar daquele que nos melhor convém. Mas também parece um pouco que isso é um pouco learn by doing mesmo, né? É aprender um pouco fazendo. Mas eu acho que essa visão que vocês colocaram, eu acho que o Arthur, o Alessandro colocou, me parece que é a mais consistente dentre quem pesquisa isso, que é o ruir entre as fronteiras para olhar um determinado problema. Então, esse ruir entre as fronteiras das áreas que estão interagindo para olhar um problema é o que caracteriza essa interdisciplinaridade de uma forma mais consistente, né? Então, eu acho que isso, e aí vale a gente ressaltar que a interdisciplinaridade, ela não significa não disciplinaridade. Então, é importante a matemática, a física, a química, a biologia serem consistentes em suas áreas disciplinares para que essas interações interdisciplinaridades efetivamente ocorram. Não é coisa simples, não é coisa elementar de se fazer, embora se tenha domínio de uma determinada área, por isso existem tantas pessoas pesquisando, né? Então, talvez, volto a falar, nesse projeto a gente tem a oportunidade de ter as experiências diferentes dos vários professores que já trabalham na perspectiva interdisciplinar, revisitar alguns conceitos teóricos, talvez ajude a retroalimentar a própria prática e ressignificar essa prática interdisciplinar, tá? Eu posso Fala, colocar uma coisa falar. também? Porque é bem o que o Sérgio falou. Agora, como que nós vamos ruir com a questão da disciplinaridade se a escola é disciplinar? Então, esse é um desafio que nós vamos ter, porque nós não temos uma aula na qual a gente vai poder abordar o tema coronavírus, em que fulano e cicrano da área A e B vão poder trabalhar juntos com aquela turma. Não. A menos que a gente consiga realmente romper com isso, vai ter um momento em que o Sérgio vai trabalhar a química e no outro momento o Alessandro vai trabalhar a matemática. Mas por que não pode ter um momento em que o Sérgio e o Alessandro vão estar dentro da mesma sala, trabalhando as ideias dessas duas áreas de forma efetivamente interdisciplinar? Eu acho que um desafio que a gente tem que ter em mente, que certamente a gente vai encontrar, uma vez que o nosso projeto envolve prioritariamente o trabalho na escola, é como romper com essas fronteiras quando a escola trabalha completamente de forma disciplinar, que é um pouco desse problema que a gente enfrenta na UFABC, que tem uma epistemologia interdisciplinar, mas que, no fundo, cada um entra dentro das suas aulas, das suas disciplinas, das suas áreas e faz aquilo de forma pouco conectada, né? Então, acho que isso é um enfrentamento que a gente vai ter, que extrapola o projeto, né? Que é algo que está no sistema, mas que a gente vai precisar ter isso em mente para poder avançar. Então, aí eu pergunto, eu jogo a bola para vocês. Como é que vocês acham que tem condições de trabalhar colaborativamente na escola de vocês? Como é que vocês veem isso, as possibilidades? Porque aqui, assim, no nosso grupo, né, a gente tem basicamente duas disciplinas. Então, em princípio, a gente trabalharia ciências, química, na verdade, né? E matemática. Física também dá para trabalhar, né? Hã? Física também, acho que dá para a gente ter a colaboração da Cândida, sim. né? E a gente pode falar em termos de ciências, menos as ciências biológicas, porque a gente não tem nenhum representante das ciências biológicas,
mas a química, certamente, a física, e dentro da disciplina de ciências no ensino fundamental, né? Onde a gente acha que as ciências se conversam melhor, talvez, e a matemática em todos os níveis, né? Então, e aí eu pergunto para vocês como é que vocês acham que conseguem, que possibilidades vocês veem de trabalhar colaborativamente num projeto interdisciplinar dentro das escolas de vocês. Só para acrescentar uma coisinha em relação ao trabalho colaborativo e interdisciplinaridade, que acho que tem tudo a ver, né? Uma coisa com a outra. Lembrar que a Ivani Fazenda, não sei se vocês conhecem, a professora Ivani Fazenda, que é uma especialista em interdisciplinaridade, tem muito material sobre interdisciplinaridade. Ela aborda a interdisciplinaridade um pouco para além daquilo que a gente está discutindo aqui, mas também, se a gente pensar num trabalho colaborativo, tem a ver com o que ela fala, que é sobre a postura interdisciplinar. Ela acredita que a interdisciplinaridade tem a ver muito com a postura interdisciplinar, né? Então, a postura em termos do pensamento, né? De como que você pensa interdisciplinarmente, né? Um profissional, no caso na nossa área, um professor que tem dificuldades de pensar interdisciplinarmente, né? De pensar com a ajuda de outras áreas do conhecimento, vai ter um pouco de dificuldade de trabalhar num projeto interdisciplinar, né? E colaborativamente também acredito que vai ter dificuldades. Então, eu queria ouvir de vocês, o que vocês, voltando à pergunta que eu fiz, né? Quais as possibilidades que vocês veem de um trabalho colaborativo e interdisciplinar na escola de vocês? Quem gostaria? Ô, Maísa, eu ergui a mão aqui faz um tempinho. Não sei se você chegou a ver. A Juliana também pode falar quanto a isso, né? Na escola que a gente dá aula, lá no Ministro, nós temos uma festa cultural, que acho que é o carro-chefe da nossa escola. Já tem acho que uns 5, 6 anos seguidos que a gente faz essa festa, né? E as séries trabalham juntas, todos os sextos, todos os sétimos, oitavos, nonos, e cada professor coordenador trabalha com a sua sala de coordenação, obviamente. Mas a gente seleciona um tema, isso daí a gente, só para você ver, a festa geralmente ela acontece ou setembro ou novembro, e a gente já define os temas dela no planejamento, que é em janeiro, fevereiro. Ou seja, a gente passa 4, 3 meses seguidos trabalhando aquele produto final que nós temos, que é uma festa aberta para a comunidade. Então, assim, anteriormente nós fazíamos o quê? Nós selecionávamos um tema, né, e dali a gente puxava os eixos. Então, a gente tinha que montar stand, comidas típicas, por exemplo, se fosse uma festa das nações, comidas típicas, o stand com infinitas assim, grandes informações sobre o país, etc. O ano passado, o nosso tema foi africanidades. E eu e a Jo, a gente trabalhou junto, inclusive, com os 8º anos. Éramos 4 oitavos e nós trabalhamos. E para você ver que a interdisciplinaridade nessa questão ela é interessante porque eu de matemática, a Juliana de ciências, tinha a professora Silvia, que era de história, e a professora Cris de arte. Os 4 trabalharam juntos. Entendeu? Então, a gente senta. Não foi isso, né, Jô? Foi. Foi então a gente senta. A gente senta, define o que vai fazer, qual que é a proposta da nossa exposição, né? E em cima daquilo a gente vai trabalhando junto. Cada um vai fazendo as suas exposições, etc. Eu fiz um kit de jogos de origem africana que ficaram muito legais, muito legais. Os alunos confeccionaram os jogos e tudo mais. E eu na parte da matemática, para juntar com todos esses conteúdos que nós estávamos trabalhando, eu achei legal a parte dos jogos, porque
jogos parecidos com xadrez, outras coisas do tipo, que eu acho que tem uma lógica matemática muito interessante. E a gente abordou tudo isso e todos os professores trabalham juntos dentro de um produto final, que é a nossa festa. E a nossa festa é tão tradicional que a gente tem lá a visita de 5, 6 mil pessoas durante a exposição, entendeu? Dentro de uma escola do estado. Professores que chegam lá, que vieram de outras escolas, ou a nossa festa, a nossa exposição, ela é nível de escola particular e a gente trabalha 100% interdisciplinar. Quem mais? Fala, Eliane. Depois dessa discussão de definições do conceito de interdisciplinaridade, que o Sérgio falou, e o Alessandro, e você, eu estou aqui pensando se o que a gente fez até hoje tem alguma coisa de interdisciplinar. Realmente eu estou me questionando, né, Aline? Porque eu acho que, na verdade, a gente tem feito uma multidisciplinaridade, tem trabalhado o contexto, mas, na verdade, a gente não tem atingido o foco. Eu tenho que confessar que talvez a gente esteja equivocada quanto aos exemplos de trabalho interdisciplinar que a gente tenha falado aqui até o momento. Eu tenho que reconhecer, tá? Uhum. E aí eu fico bastante preocupada que a gente está num projeto interdisciplinar e a gente ainda não tem essa consciência, né? De o que é um trabalho interdisciplinar de verdade. Será que eu já fiz algum trabalho interdisciplinar em que eu parto de um ponto comum, né, e vou, tipo, responder uma questão que é problema para as duas disciplinas, ou que vá solucionar e trazer alguma coisa que contribua para as duas, né? Na verdade, eu acredito que o que a gente tem feito, assim, de feira de ciências é muito de trazer o que o aluno quer entender como curiosidade dele, mas não que as disciplinas estão conversando e colaborando e estabelecendo essas relações, essa coisa de... Cadê? Colaborativo, né, que o Alessandro falou, e eu acho que está muito mais para multidisciplinar do que para interdisciplinar. Eu sinto dizer que eu estou bem triste. Mas é bom perceber que, né, a gente está aqui para isso e eu acredito que daqui a gente vai sair entendendo um pouco melhor que como é que deve ser esse foco, né, desse trabalho. Uhum. Olha, Eliane, eu acho que você não devia ficar triste, não. Pelo contrário, acho que você devia ficar bem feliz, porque esse é o primeiro passo, né, para a gente poder construir um conceito de interdisciplinaridade, ou compreender melhor o significado de interdisciplinaridade, que é o passo que você deu, é de reconhecer, olhar para a sua própria prática e poder dizer, será que isso que eu faço é interdisciplinaridade? Até que ponto? Ou o que está faltando? Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Para a gente olhar para a prática e tomar consciência do que a gente está fazendo, de fato. Então, eu acho que esse é o primeiro passo que todo mundo, eu espero, eu gostaria de ver em cada um de vocês, né? De olhar e fazer uma crítica, né? Nesse sentido que você fez aí. Quem mais está incomodado? Vamos ver. Quem mais ficou incomodado com essa discussão? Sérgio? Fala. Não, na verdade, assim, não é nem um incômodo, não. É que, na verdade, assim, só aproveitar o que a Eliana falou, na verdade, Eliane, eu acho que essa angústia sua, ela é compartilhada por todos nós. Você imagina a gente que está dentro de uma universidade que se assume que é interdisciplinar. Então, assim, eu não lembro de um dia ter chegado na UFABC e ter dito, olha, isso é interdisciplinaridade, é assim que a gente conduz, é assim que a gente avalia, é assim que a gente planeja. Não. Então, a gente não sabe dizer se a interdisciplinaridade lá na UFABC, se é que ela se estabelece, Eliana, ela é uma atitude de cada professor, ela é uma atitude institucional. Então, assim, isso que você está falando, esse incômodo, ele é super natural. E eu acho que a gente também sente esse incômodo. Então, eu acho que a gente vai aprender no processo. Mas eu acho que um aspecto importante
é que a gente tem a predisposição para a mudança. A gente tem a predisposição para o trabalho coletivo, o trabalho cooperativo, o trabalho em grupo. E eu acho que esse primeiro ruir das resistências é o que garante a proposta coletiva. O quão interdisciplinar ela vai ser vai depender muito de como a gente conseguir efetivamente amalgamar essas áreas para chegar no processo. Mas o que eu queria, a mensagem que eu queria deixar, Liana, é que assim, não se sinta que é um trabalho perdido, porque não é, né? Tanto a sua trajetória que você tem feito diferenciada, ou como a gente tenta enquadrar na caixinha da interdisciplinaridade. Uhum. Quem mais quer falar? Aline, quer falar? Tá pensando? Pensa alto, Aline. Pensa alto para a gente ver, ouvir o que você está pensando. Bom, compartilho da fala da Eliane. Cheguei à mesma conclusão um pouco antes, né, de relatar tudo isso. Eu nunca, na verdade, eu tenho pouco tempo na área, mas dentre esse tempo todo, eu nunca fiz nenhum trabalho voltado mesmo dentro da minha área, né? Por isso a minha fala. Eu fui um apoio, né? Na verdade, trabalhei sim com outra professora, mas com questões sociais, né? Desenvolvi uma discussão, alguma coisa do tipo, mas eu não me via como interdisciplinar, né? Essa questão de reconhecer o que é realmente, eu sempre tive a dúvida. E eu estou achando bastante produtiva, né, essa conversa, essa discussão, porque eu estou aprendendo muito, né? Estive junto com a Eliane em vários projetos dela. Sempre que ela levanta uma bandeira, eu estou junto. Então, quando eu digo que eu sou apoio, é por conta disso. O que ela falar, vamos fazer, vamos. Vamos fazer, eu estou dentro. O que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer, né? Então, eu concordo completamente com a fala dela. Como me questionei agora sobre a minha prática também, a partir da fala dela, mas eu já vinha me questionando. Eu sei realmente o que é interdisciplinaridade, o que é multidisciplinaridade? Será que eu sei realmente o que é isso? Será que eu estou executando isso? Em algum momento eu já executei isso ao longo da minha trajetória na educação, né? Eu estou na educação há 8 anos, mas será que eu já fiz em algum momento isso ou não? Ou eu não estou sabendo ainda me localizar, né? Então é bacana fazer parar para refletir sobre essas questões. Uhum. Juliana, tá ouvindo a gente? Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a respeito da interdisciplinaridade, como o Arthur falou, lá no Ministro a gente trabalha com essas feiras culturais. Juliana, acho que o seu áudio todos os anos, e a gente tem um engajamento muito forte, assim, da maioria dos professores. Não vou dizer de todos os professores, porque a gente sabe que sempre tem um ou outro que acaba se encostando, né, e por deixar o barco levar. Mas, assim, a gente tem projetos que a gente realiza e forte, eu acho, assim, eu vejo como uma interdisciplinaridade, porque, como ele falou o ano passado que trabalhou, eu que sou de ciências, ele de matemática, a professora Silvia, que é de história e geografia, e ele de matemática, a professora Cris de arte, a gente desenvolveu muita coisa juntos, né? Ele falou dos jogos matemáticos, a gente fez construção de bandeiras, os alunos vão atrás da cultura do país que a gente trabalhou, então a gente se engaja bastante. Eu acho que na nossa escola a interdisciplinaridade é muito forte. Eu acredito nisso. Quem mais gostaria de falar? Arthur, quer falar?
Não. É... Então, eu acho que, em cima do que o Sérgio fala, né? Assim, eu também não me sinto... não sou, como eu falei, não sou especialista nessa questão, né? As experiências que eu tenho também são poucas e acho que estão mais para multidisciplinaridade do que para inter, né? Eu me lembro que quando eu era professora da escola básica, eu fui professora do ensino médio quase 20 anos em várias escolas e sempre surgiam projetos, ao meu ver, multidisciplinares, né? Onde tinha um tema, né? Um tema que era um motivador para a entrada das áreas do conhecimento, mas que, assim, em muitos momentos eu via que era algumas disciplinas, todas as disciplinas tinham que entrar no tema, né? E ficava uma forçação de barra, assim, né? Como é que português vai entrar nisso? Como é que a química vai entrar nisso? Né? Como é que a física entra nisso? Então ficava assim um esforço e um sofrimento dos professores tendo que encontrar uma brecha para poder entrar e tratar aquele tema com os alunos, né? Então hoje eu vejo que, além do desconforto que eu senti várias vezes, muitas vezes na época que eu trabalhei, além desse desconforto, hoje eu percebo que o que a gente fazia não era interdisciplinaridade. E assim, se chamava de interdisciplinaridade, né? Muito tempo depois, né? Depois que eu fui fazer mestrado, doutorado, e comecei a ler algumas coisas sobre interdisciplinaridade, que também, na verdade, não era nem o tema que eu tratei na minha pós-graduação, mas eu tive que ler a respeito, aí que eu fui enxergar que, de fato, o que a gente fazia era uma multidisciplinaridade. Tinha um tema, uma vez por ano se tratava de um tema, por exemplo, Copa do Mundo, né, que costuma mobilizar todas as disciplinas durante um certo período do ano. Então, todas as disciplinas se sentiam na obrigação, não, na verdade, eram obrigadas a entrar e trabalhar no tema Copa do Mundo, né? E eu me perguntava, aonde que a química vai entrar em Copa do Mundo? E eu quebrando a cabeça para poder explorar algum conteúdo da química que pudesse ser contextualizado, na verdade, aí entra a contextualização, contextualizado com o tema Copa do Mundo. E era o máximo que a gente conseguia fazer, né? E ok, né? Ok. Naquele momento, ok, mas a gente não pode chamar isso de interdisciplinaridade, né? Então, eu acho que é muito importante que vocês olhem, né, para as práticas e percebam o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram até o momento, né? Como o Sérgio falou, não se trata de tempo perdido, nem muito menos de desvalorizar o caminho que vocês percorreram até o momento, mas a gente precisa também compreender melhor, né, aprofundar mais nesse tema interdisciplinaridade, porque a gente possa, dentro desse projeto, tentar, né, trabalhar de fato com a interdisciplinaridade, pelo menos nas nossas disciplinas. Certo? A Lê quer falar alguma coisa? Maísa, eu de novo. Oi, desculpa, fala, Arthur. Imagina. É assim, partilho também da fala de todos, né? Eu acho que o intuito aqui é aprender sempre, né? Da melhor forma possível. Só que às vezes a gente desenvolve um projeto tentando ser interdisciplinar, e a primeira coisa que a gente tem, eu acho que foi a Eliane ou a Aline que falou, uma delas duas aí, que a gente sempre vai realizar um projeto com um professor que a gente se dá bem. A gente nunca procura alguém que não tenha afinidade. Só que a gente encontra uma certa resistência do que, por exemplo, estamos numa sala de primeiro ano do ensino médio e tem um projeto interdisciplinar, pelo menos essa é a proposta. Muitos dos meus colegas, principalmente de matemática, o que eles fazem? Eles não se envolvem no projeto, por quê?
Eles querem colocar dentro daquele princípio ali, né, da raiz do projeto, um conteúdo que ele esteja trabalhando, que seja, que contemple o seu currículo. Aí ele fala, não, Limita não, mais não, eu não vou ainda, né? trabalhar. Eu não vou trabalhar com isso porque não tem nada a ver com o que eu estou dando agora. E não é assim. Todo mundo sabe, nós sabemos que a matemática é uma continuidade. Cada ano a gente vai, o ensino fundamental, a base, depois no médio, aplicações, além de conteúdos novos, né? Só que tem gente que tem essa resistência de sair da zona de conforto, entendeu? Para depois tentar desenvolver o projeto. Então, acho que uma das maiores resistências na interdisciplinaridade é justamente isso, fugir do seu conteúdo. Só que ele não sabe o quanto que um projeto desse agrega no conhecimento do aluno. Não só do aluno, no nosso também, porque para desenvolver um projeto, dependendo do tamanho, ele não é fácil. A gente vai desenvolvendo, né? Mas essa resistência nos conteúdos que eu acho que é um dos principais fatores que atrapalham o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar. Uhum. Eu acho que você colocou coisas interessantes, viu, Arthur? Essa questão assim de, será que eu tenho que parar o meu conteúdo para entrar num projeto interdisciplinar, né? Justamente. Os prejuízos que eu posso ter se eu tiver que parar o meu conteúdo para poder entrar num projeto interdisciplinar. Justamente. É? Eu não estou nem aí, eu paro. Oi? Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, eu paro. Vamos tocar o terror. Mas será que a gente também precisa parar? Não, não precisa. Você consegue trabalhar com as coisas simultaneamente. Por isso que eu falo, se eu vou trabalhar um projeto interdisciplinar, dependendo do tempo, para mim não tem problema. Você dá tarefa para eles fazerem em casa, você pega uma aula da semana para trabalhar aquilo em conjunto com outro professor, né? Eu acho que não atrapalha em absolutamente nada. O que vai acontecer? O seu conteúdo pode atrasar um pouquinho. Tem coisas que a gente sabe que a gente não precisa trabalhar bem, a gente só dá uma pincelada. Esses conteúdos, essas coisas, essas brechas, a gente pode fazer. Por isso que na escola que a gente dá aula, a coordenação sempre faz questão da gente colocar, além do nosso plano de ensino normal, que a gente vai trabalhar com os alunos, a questão do currículo ampliado. Ou seja, além daquele conteúdo da série, o que mais você vai trabalhar? E ali a gente vai colocando, vai inserindo os conteúdos que vêm da interdisciplinaridade, entendeu? Então, por isso que a gente sempre está com uma coisa amarrada na outra. Vai dar tempo de cumprir o cronograma, o currículo? Não, mas como é uma equipe de professores fechada, você senta com o professor dos alunos do ano que vem e fala, eu não trabalhei tal coisa. Se inicia o ano letivo com aquilo. Eu acho que não tem problema, entendeu? É que você tem uma questão aí, né, do quanto o conhecimento está fragmentado dentro da escola, né? A começar pelas disciplinas, né? Então, você já tem o conhecimento em caixinhas separadas, né? Cada um é dono da sua caixinha e cada um quer fazer o melhor que puder com a sua caixinha, né? Assim, e não quer sair da caixinha, né? Também. Então, quer dizer, já começa, a dificuldade já começa de uma forma estrutural, né? Na escola, por aí. Por isso que quebrar esse paradigma é uma coisa complicada e a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. E as escolas também não sabem muito bem como fazer isso. Né? Então, no final das contas, o professor sofre também, né? E aí entram outras questões que como justificativa para um trabalho não interdisciplinar, que é assim, o que eu faço com o vestibular? O que eu faço com o conteúdo? Meus alunos estão às vésperas do Enem, eu tenho que trabalhar esses conteúdos que eu ainda não trabalhei, então não posso parar agora, não tenho tempo para poder me dedicar a um outro projeto, né? Será que precisa ser um outro projeto também? São questões, gente, que a gente está jogando aqui para discussão mesmo. A gente não está agora tentando responder nem resolver nada, mas, assim, levantar esses questionamentos que eu acho que são importantes para a gente tocar o nosso projeto. Alê, você queria falar 1 hora, não?
Não queria, mas posso falar uma coisa rapidinho, inclusive porque eu Pode? vou, como eu já tinha te dito, né, eu vou ter que sair às 15h30, porque às 16 eu tenho outra reunião com os meus orientandos, e eu preciso de um tempinho, pelo menos, para Tomar um vestir café. a outra capa, né, rodar e sentar de novo, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que dentre tudo isso que a gente tem falado, que a gente está conversando, e como eu tenho estudado muito a questão da formação do professor, em especial da aprendizagem profissional dele, me veio à mente várias questões que vão precisar, Maísa, e aí eu estou falando em específico com você, com o Sérgio, mas pode compartilhar com a Aline, o Arthur, a Juliana e a Eliane, que são questões mais teóricas, né? Que precisam dar subsídio para o nosso trabalho. Eu estou lembrando de um conceito que eu tenho estudado há pouco, que partiu da ideia do Vygotsky de zona de desenvolvimento proximal, né, que é um conceito bastante conhecido dele e que coloca que a gente consegue aprender na medida em que a gente se movimenta daquilo que nós sabemos hoje para aquilo que está mais próximo de nós, né? Então, não adianta que essa diferença entre o que nós sabemos e o que nós queremos ensinar seja muito longa, seja um gap muito grande, que isso vai dificultar a nossa aprendizagem, né? E essa aprendizagem ela é do ser humano, independente da gente estar falando das crianças ou da gente estar falando dos professores, né? Só que aí vem um outro teórico, que é o que eu estou estudando agora, que vem dizer que uma vez que a aprendizagem ela é social, né? Uma vez que a gente aprende no contexto, né? A aprendizagem ela não existe no vácuo, né? Que é um pouco diferente de outras perspectivas psicológicas de entendimento da aprendizagem. Esse outro teórico, que chama Valsiner, ele vem dizer que, além da zona de desenvolvimento profissional, há outras duas zonas que são importantes e que podem ser vistas tanto para a aprendizagem das crianças como para a aprendizagem do professor. E na do professor é que eu acho que a gente se encaixa, que é a zona que a gente traduziria para português mais ou menos como zona do livre movimento e a zona das ações promovidas. O que eu quero dizer com isso? Que se o professor não tiver uma zona de livre movimento para ele se movimentar, por exemplo, na interdisciplinaridade, no rompimento de horários, na organização estrutural da escola, nos próprios alunos perceberem que eles estão estudando matemática e química juntos. Então, tudo isso tem a ver com essa movimentação que o ser humano precisa fazer para o desenvolvimento da sua zona de desenvolvimento profissional, né? E a outra diz, que a gente pode traduzir como zona das ações promovidas, que é um outro complemento, porque na medida em que eu não promovo nenhuma ação que me possibilite movimentar e que possibilite eu ampliar minha zona de desenvolvimento profissional, essa aprendizagem ela não acontece. E essa zona de ações promovidas, no caso do nosso grupo, a princípio vai estar por responsabilidade minha, da Maísa, do Sérgio e da Cândida. Mas na sala de aula, quem promove as ações, quem é o detentor de dar o start para promover essas ações, é o professor. Então, se a gente olhar para o desenvolvimento dos alunos ou para o nosso desenvolvimento, né, além dessa questão que é já muito discutida pelo Vygotsky, né, dessa relação entre o que nós sabemos e o que nós podemos aprender, vem essas outras duas zonas que parecem muito importantes, que é onde eu me movimento e que liberdade eu tenho para me movimentar e quais ações eu promovo ou são promovidas para mim para que essa aprendizagem ela realmente ocorra e avance, né? E eu tenho estudado isso porque um doutorando meu vai usar essas ideias na tese dele e eu achei que um pouco do que a gente foi falando aqui vai muito se encaixando
E essa pesquisadora que eu tenho usado, ela é interessante porque esse Valciner, ele é da psicologia, né? E ela é da formação de professores de matemática. Então, ela trouxe isso para a matemática, mas que é perfeitamente possível trabalhar na área de ciências também. E aí ela vem mostrando como essa ideia das zonas que o Valciner promove, ela é possível trabalhar em níveis. Por exemplo, quando eu penso no professor, é o que eu falei, a zona de livre movimento é aquela que o professor possibilita para o seu estudante, e a zona das ações promovidas é aquela que o professor vai oferecer para os seus estudantes. E o desenvolvimento proximal, a ZDP, é a do estudante. Quando a gente transferir isso para a formação, no caso, por exemplo, para o nosso grupo, quem vai estar responsável por promover as ações que levem ao desenvolvimento da ZDP somos nós, enquanto formadores, né? E é o profissional mais experiente, né, que fala o Vygotsky. Exatamente. É o profissional que é o mais experiente Exatamente. que vai fazer, ajudar nesse movimento, né? E essa zona de livre movimentação, no caso da interdisciplinaridade, ela é decisiva, porque se eu não tiver espaço, né, para me movimentar no sentido de promover a colaboração e a interdisciplinaridade, isso não vai acontecer, né? Então, é só algo que é bom, porque como está sendo gravado, né, Maísa, depois a gente mesmo tem condições de resgatar, e aí uma hora você, o Sérgio, a Cândida, a gente pode conversar um pouco melhor sobre essas ideias, e se a gente perceber que elas são interessantes, a gente pode trazer para discussão no nosso grupo, porque é algo que eu tenho percebido que tem sido bem produtivo nos trabalhos que eu tenho lido. Tá? E aí agora eu queria pedir, se alguém quiser fazer um comentário, claro, né? Mas se não, eu queria pedir licença para vocês, agradecer a possibilidade de ter participado, desejar um bom final de reunião para vocês e depois eu me coloco a par do que foi discutido, assisto o final da gravação para a gente se encontrar aí nas nossas próximas atividades. Uhum. Tá bom, Lê. Obrigada, viu? Imagina, obrigado vocês. Um abraço aí para todos, se cuidem e qualquer coisa que vocês precisarem, né? Todos nós temos os nossos e-mails e estamos aí para isso. Se alguém quiser alguma referência das coisas que eu falei, de textos, fique à vontade para me pedir e a gente vai trabalhando aí em conjunto, tá bom? Tá bom, Ale. Então tá. Um abraço, então. Você. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Então, gente, eu acho que essa questão que o Alessandro toca, né, em relação à necessidade de subsídios teóricos para a gente avançar, né, nessa caminhada, é uma coisa assim que a gente vai, de fato, fazer, né? Então, a gente já conversei com o Sérgio, com o Alessandro, sobre algumas leituras que a gente quer passar para vocês, né? Sobre interdisciplinaridade, em princípio sobre interdisciplinaridade, né? Que é o tema aqui em questão. Não sei se nesse momento, talvez contextualização também fosse interessante, que vocês também estudassem um pouquinho, e aí a gente vai passar para vocês algumas leituras nesse sentido, né? Para a gente poder, aí durante um mês e até a próxima reunião, a gente poder, inclusive, fazer essas leituras e como era parte da tarefa, acho que era a última questão da tarefa, eu perguntava que dúvidas vocês ainda têm sobre interdisciplinaridade e que vocês levantassem essas dúvidas e também com base naquilo que a gente discutiu aqui, talvez tenham surgido novas dúvidas, né? Para alguns aí parece que ficou algumas questões a mais. Então, eu acho que a ideia de fazer essas leituras é tentar buscar essas respostas nessas referências, ok? Não sei se a gente vai encontrar todas as respostas,
mas pelo menos a gente tem aí uma referência sólida, né? Mais sólida de pesquisa sobre o tema, que eu acho que vai ajudar a gente aí a fazer as nossas bases. Eu acho que vai ser importante para todo mundo, inclusive para nós aqui também, que estamos aqui na equipe sugerindo isso para vocês. Para nós também vai ser interessante a gente fazer uma discussão mais teórica, e mesmo porque a gente tem, o que a gente fez até agora foi uma discussão mais com base nas nossas realidades, né? Cada um contou um pouquinho aí do que fez, do que trabalhou, das suas experiências pessoais. Eu acho que a gente tem que partir delas mesmo, né? Partir e fazer existe uma questão que, como agora eu vou falar do meu lado psicodramatista, existe uma teoria do psicodrama, que é uma teoria que envolve a parte da educação, e que diz, e na verdade não é só o psicodrama que diz, isso vem de outras referências, né? Que a gente tem uma ligação muito afetuosa com nossas experiências pessoais, né? Porque essa ligação afetiva é que dá sentido para as coisas que a gente faz, para o nosso conhecimento. A gente não adquire conhecimento só de forma cognitiva, a gente adquire conhecimento de forma afetiva também. E essas ligações afetivas, muitas vezes, são as que ficam, às vezes, mais fortes para nós. Então, a gente deve resgatar, quando a gente fala em resgatar as concepções prévias dos alunos, né? Eu acredito que vocês, não sei se todos vocês têm essas noções sobre a importância de se resgatar as concepções prévias, né, dos alunos antes da gente iniciar um conteúdo novo, né? Resgatar o que os alunos sabem a respeito daquele conteúdo para a gente dar prosseguimento. Isso é Ausubel, né? Ausubel já falava sobre a aprendizagem significativa, que a gente tem que partir das concepções prévias dos alunos, a partir do que o aluno já sabe, né? E também a ideia de Paulo Freire, né, que o aluno não é tabula rasa, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é isso, né? A gente está nesse momento de resgatar as experiências individuais, as experiências pessoais, as experiências que nos afetam, né? Aí vem o termo afetivo, que nos afeta, né? E partir delas, né? E construir o conhecimento a partir do que a gente já sabe. Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui, que vocês já sabem, é muito importante para a gente dar os próximos passos. Então, o que a gente tem feito até o momento é isso. Só que vai chegar um momento que a gente tem que olhar para a parte mais cognitiva, né, na parte teórica, e embasar as nossas práticas, as nossas experiências à luz das teorias. Certo? Tudo bem para vocês? Eu tinha pedido, não sei se todo mundo chegou a ver, meio de última hora, acho que eu dei uns 3 dias para vocês fazerem isso. Pedi que vocês construíssem uma imagem do que vocês entendem sobre interdisciplinaridade, para transformar essas experiências pessoais que vocês têm numa imagem. Isso é um momento de síntese de pensamento, né? Quando você cria uma imagem, é um momento que você sintetiza um pensamento que foi, num primeiro momento, analítico, né? Quando vocês relatam as experiências de vocês, estão fazendo uma operação de pensamento que Vygotsky chama de análise. E o que eu pedi para vocês, na criação de uma imagem sobre o que é o significado de interdisciplinaridade para vocês, nada mais é do que fazer uma outra operação de pensamento, que é a síntese, né? Então, a gente vê hoje em dia, por exemplo, o sucesso que os memes fazem, né?
com a molecada, até nós, né? Usamos memes, né? E o meme nada mais é do que um símbolo, uma imagem que ela traduz um pensamento. E ela traduz de uma forma tão sintética que você quase não precisa dizer nada sobre ela, né? Então, o que eu pedi para vocês foi construir uma imagem, né? Sintetizar o pensamento sobre interdisciplinaridade por meio de uma imagem, traduzir isso por uma imagem. Não sei se todo mundo viu isso, esse meu pedido, e conseguiu fazer. Eu sei que a Eliane fez, inclusive ela me mandou a imagem que ela construiu, né? Ali de forma artesanal, que eu sei que ela gosta disso. Então, eu tinha quase certeza que ela não ia pegar uma imagem pronta, que ela ia querer fazer com as próprias mãos, né? E foi o que ela fez. E não sei se outros fizeram, chegaram a fazer. Arthur, não? Maísa? Aline? Isso, eu separei uma imagem, eu não tive tempo para fazer uma imagem, mas eu separei uma pela internet, né? Eu achei uma que identificava bem, que eu não sabia como te encaminhar, se te encaminhava por e-mail mesmo, mas a ideia era uma pessoa com o quebra-cabeça, né? As diferentes áreas se montando, formando um todo. Eu acho que a ideia inicial que eu tive foi essa, né? De que as diferentes áreas elas se complementam e formam um todo, que seria a formação do ser humano mesmo, do conhecimento humano, né? Então, as diferentes áreas ali, elas se encaixam certinho para formar o todo. É que eu não sabia como te encaminhar, mas deixei separadinho no computador. Ah, tá. Não tem como, você tem como mostrar para nós essa imagem? Porque acho Eu que vejo se eu aparece tenho para vocês aqui. aí uma teclinha para compartilhar, não tem? Eu acho que sim. Vou tentar colocar aqui. Gente, eu sei que não é fácil. Essas tecnologias. Eu tô falando, mas eu não. A Eliane já está mostrando. Mas eu estou falando aqui, eu mesmo ainda não usei esse recurso aqui do Zoom de compartilhar a imagem. Já vi fazerem, mas eu mesma nunca fiz. Então, eu também não saberia nem te dizer, te orientar para dizer para você como é que faz. Tem um ícone, se você olhar a tela embaixo, na parte inferior da tela, existe um ícone verde com uma seta para cima chamada Share Screen. Se você clicar nessa tela, e aí você precisa habilitar. E aí você habilita e coloca lá. Ah, é? Só que, Acho que só que, subiu só, já. só que eu acho que, no caso aí, eu não sei se você tem autorização, se a Maísa tem que autorizar você a fazer isso aí, se você está conseguindo. Eu consegui colocar no bate-papo. No bate-papo já consta aqui. Eu não sei já mexer aqui nos outros Eu também não sei o que eu faço com isso. Será que tem que fazer porque ele me pede download. Se eu Sim. clicar aqui, vamos ver o que acontece.
Pois é. O que eu consigo abrir aqui, eu acho... Eu acho que a Maísa consegue compartilhar, mas eu acho que as outras pessoas estão conseguindo. Agora eu estou conseguindo ver. Não sei se é da Maísa ou... Deixa eu ver aqui. É sua, Maísa, essa imagem? Uma vermelha é minha. É da Então Eliane. tá aparecendo aqui, ó, vermelha com vírus, um computador, é isso? Celular, É o é isso? corona. Então, tá. Eu não sei como é que eu fiz, mas eu fiz, entendeu? Então, Nossa. tá todo mundo vendo? Tá todo mundo Sim, vendo? eu estou vendo. Sim, estou De vendo. que é essa imagem? É da Eliane. Ah, tá. Ótimo. Aline, depois a gente tenta a sua. Ok. Então tá, já que a gente abriu da Eliane, você quer falar um pouquinho para nós aqui sobre essa imagem? Que é uma imagem bem assim, é interdisciplinaridade, eu tô entendendo aqui, no momento atual, não é isso? Isso. Você escreveu o que era interdisciplinaridade para mim hoje. Na verdade, assim, a minha intenção, não sei se eu não consegui explicar bem, era mais o conceito, né? O conceito de interdisciplinaridade hoje para você. Como é que ele está hoje para você? Mas tudo bem, você contextualizou, Eu tive você muita dificuldade. contextualizou a interdisciplinaridade. Você percebe? Então, eu tive muita dificuldade para falar como era a interdisciplinaridade para mim hoje, porque eu falei, eu só estou tendo ligação com os alunos pelos meios eletrônicos e Wi-Fi, Uhum. né? Porque coronavírus nos afastou de tudo. Então, se não fosse a eletricidade, que eu acho que é o ponto aí que conecta nós todos aqui nessa rede, a gente não teria como, né? Porque a gente tem de um lado o vírus, o corona, e do outro a eletricidade com a internet que possibilita a gente fazer qualquer diálogo. Mas eu tinha entendido a interdisciplinaridade hoje mesmo. Então, a minha intenção, na verdade, o hoje era a sua posição Atualmente. hoje em relação à interdisciplinaridade. A ideia que você tem hoje, o conceito que você tem hoje sobre interdisciplinaridade, entendeu? Certo. Assim, Então, como é que está esse conceito hoje para você? Porque a gente está falando, né, voltando, a gente está falando das nossas experiências pessoais, né, até o momento. Sim. Do que vocês conhecem sobre interdisciplinaridade até o momento. Então, eu queria ver isso em forma de imagem, né? Então, eu posso até adaptar, vamos usar a criatividade. Aqui eu vou Tá adaptar que essa lâmpada com esse papel Fala. me traz uma luz hoje de que o que eu entendia como interdisciplinar, na verdade, não é. Então, eu preciso usar essas concepções prévias que eu tenho, mas eu preciso de fazer uma mudança, né? Eu preciso chegar ao que é realmente esse conceito. Eu preciso de uma definição melhor, porque a definição que eu tenho hoje, que eu tenho aplicado, ela não é a correta. Então, talvez essa lâmpada brilhando aí seja uma ideia. Bom, vamos clarear melhor a ideia de interdisciplinaridade. Se fosse hoje, seria o contexto, né? Na verdade, eu estou trazendo um contexto, que é o corona, e as ferramentas que a gente tem para trabalhar esse contexto hoje. Então, provavelmente, a ideia que eu tenho de interdisciplinaridade, ela está muito ligada à contextualização. Se você quiser, Eliane, fazer uma outra construção, fica à vontade, viu? Tá bom. Que possa retratar a sua ideia de interdisciplinaridade hoje. Mesmo que você falou assim, mas a minha ideia ela é errada. Não sei se ela é errada. Alguma coisa ela tem, algum significado ela tem. Para você, esse é o significado hoje. Se você vai refazer essa imagem, isso a gente vai ver mais para frente. E como que você vai ressignificar, reconstruir essa imagem. Mas, na verdade, eu queria uma imagem do que você tem hoje para você sobre a interdisciplinaridade, entendeu? Tá, mas eu entendi o que você explicou. Arthur, eu ouvi você falar, parece que eu ouvi você, que eu não estou vendo você. Uns quadradinhos aqui, mas eu ouvi você.
Tá me vendo agora? Não, eu vou tirar aqui o compartilhamento, porque vamos ver se... Agora eu vejo. Não, o meu é rapidinho. Eu não cheguei a ver a mensagem do que você pediu, que você solicitou. Eu posso produzir uma também. Posso te mandar depois? Pode. É, quando eu falo em interdisciplinaridade, eu acho que a Eliane colocou uma figura aqui bem interessante, que é o roteador de Wi-Fi, né? O roteador de Wi-Fi, ele simboliza diversas coisas, mas a principal delas é a conexão, que é um fator que nós estávamos falando anteriormente, né? Uhum. Então, tem... Então, eu acho... Pode não ser... Oh, desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Então, não tem assim, na imagem, não tem o certo e o errado, né? Tá vendo? O Arthur enxergou um elemento da interdisciplinaridade dentro da sua figura, dentro da sua imagem, né, Eliane? Então, quer dizer, não tem imagem certa e errada. A gente pode encontrar interdisciplinaridade em elementos que você vai colocar nessa imagem, né? De repente. Então, e esses Sim. elementos, eles podem ser complementados ou podem ser modificados, né? O que eu queria mesmo era ver a imagem que vocês têm hoje, né? Sobre o tema. Aline, vamos ver se eu consigo aqui, como é que faz aqui com você? Deixa eu ver. Você consegue colocar, Aline? Ver. Apareceu Não uma coisa consigo. aqui para mim. É isso? Isso mesmo. Ah, então tá, então consegui. Não sei se fui eu ou foi você. Enfim, então tá, Aline, quer falar um pouco para nós dessa imagem? Bom, assim que, pela falta de tempo, né? Eu queria ter criado, mas pela falta de tempo e organização aqui, não consegui. Mas o que me veio, a primeira vez que eu observei essa imagem foi que elas se encaixam, né? Então, o conhecimento para mim é isso. As diferentes áreas de conhecimento formando todo. E aí fazendo a formação do indivíduo, né? Então, a gente vê que as informações estão bagunçadas, mas em um determinado momento elas vão se organizar, né? E elas vão formar aquele conhecimento. Para mim, interdisciplinaridade traz isso, né? A gente vai ter as informações todas bagunçadas, mas em um determinado momento a gente vai conseguir unir todas essas informações a partir de um único contexto e fazer a formação, né? Foi a que mais me identifiquei quando encontrei a imagem. Tá. Então ficou a ideia de encaixe aqui para você, né? Isso. Tá. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa imagem também? Não? Então vou tirar do ar. Tá, então a Juliana também, Juliana, você faz para nós depois, então? Oi, então, eu até mandei, acabei de encaminhar para você pelo e-mail a imagem, porque por aqui eu não estou sabendo mandar. Então, eu encaminhei para você a imagem por e-mail. Tá, é que eu acho que aqui não consigo abrir agora.
Mas tudo bem. Mas aqui eu não estou sabendo Não tem enviar por aqui. problema. Não tem problema. Tá ok. Sérgio, quer falar alguma coisa? Não, só observando mesmo as imagens. Uhum. Tudo bem. Então, gente, olha, já estamos chegando perto das 4, né? Eu acho que mais ou menos era o que a gente tinha previsto, né? Para o tempo dessa reunião, 2 horas. Então, a gente já pode ir fechando. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Então, Ótimo. o que vai ficar? O que ficou para vocês dessa reunião? Sim, rapidamente, para cada um. Uma palavra. Eu vou ter que começar falando de novo? Eu não sei. Pode ser. Vai, Eliane. Bom, eu acho que a minha palavra é desconstrução. Eu vou ter que ressignificar o conceito, né? Então, vou buscar mais informações, né, sobre o que é interdisciplinaridade. Quando eu entrei na UFABC também, que é uma universidade interdisciplinar, que é todo, né, todo mundo fala isso, mas, na verdade, os alunos se encontram em diversas disciplinas com um objetivo comum, mas cada um vem de um curso diferente. Eu acredito que para o aluno, a interdisciplinaridade ela acontece. Para o professor, talvez nem tanto, né? Mas eles dialogam ali entre... eu lembro que no PIBID a gente tinha o pessoal da engenharia, o bacharel, o licenciado. Eles têm objetivos diferentes, mas estavam fazendo a mesma coisa. E eu acho que, para mim, sempre eu tive essa ideia de que interdisciplinar era você dar pitacos, né? Você colaborar, fazer algumas coisas e tal, e, na verdade, é muito mais profundo que isso, né? E talvez refletir mesmo sobre essa questão e procurar mais informações. Ok. Quem mais? Uma palavra? O que ficou dessa reunião? Sim, rapidinho. Bom, Maísa, Fala, Aline. para mim, eu acho que a palavra é ressignificar, né? Na verdade, a gente tem aquela formação na universidade, que não é uma formação completa, você vem aprendendo ao longo dos anos, então você vai, na verdade, não tem aquela receita pronta de você simplesmente seguir, né? Como eu vou fazer na sala de aula. Todos os dias nós aprendemos coisas diferentes. Cada sala de aula é uma sala diferente. Então, na verdade, assim, as atividades que nós propomos para cada realidade é diferente. E às vezes a gente não se pega muito a questão das terminologias, né? A gente está praticando, a Eliane, como ela falou, né? Reconstrução. Talvez ela não se apegou ao termo, ela estava agindo, ela pensou na aprendizagem. Qual a forma que nós vamos promover a aprendizagem? A gente não se apegou tanto a questões teóricas, né? A gente fez, de uma certa forma foi muito produtivo, tanto para nós, foi crescimento para nós, foi crescimento para os nossos alunos, mas nós não nos pegamos às concepções pedagógicas. Talvez ressignificar esse aprendizado, né? Rever todo esse aprendizado, refletir as nossas práticas e tudo isso vai ficar cada vez melhor, né? É aprendizagem todos os dias, da sala de aula e nosso mesmo, a nossa questão formadora, né? Como professores, a nossa questão formadora. Ok. E agora? Arthur, Juliana? Fala. Aprendizado, sempre. Eu sempre tenho uma concepção do seguinte, tem muita gente que fala, não sei o que, fazer curso aqui, fazer ali, fazer isso, projetos, etc.
Eu acho que nada que você faz é perdido, absolutamente nada. Eu acho que eu citei aí uma especialização que eu fiz na UFSCar em 2015 de tecnologias. Eu achava que eu não ia usar para nada, hoje eu estou vendo que ela é 100% necessária. Assim como essas trocas de experiências. Às vezes eu considero um grupo como esse muito, mas muito mais produtivo na questão de aprendizagem do que uma própria literatura. Porque nós temos troca de experiências, nós temos outras pessoas, realidades diferentes, etc. Então, tudo isso é aprendizado sempre. Que a gente é dono da razão, que a gente sabe de tudo, nunca. Então, a interdisciplinaridade, a gente tem conceitos, a gente tem ideias, como eu disse, a gente trabalha na escola com o conceito de interdisciplinaridade, assim, pelo que a gente entende, né? Mas, com certeza, no andar aí do nosso projeto, coisas novas virão. Então, é aprendizado e crescimento sempre. Uhum. Eu concordo um pouco com o que o Arthur falou, né, de aprendizado. Acho que o aprendizado é constante e é para a vida toda, né? A gente sempre tem que estar se renovando através desses aprendizados. E também concordo com um pouco do que a Aline falou, de ressignificar, né? Que a gente pode sempre rever os conceitos, sempre tentar fazer a coisa de uma outra maneira, né? Então, eu acho que essas conversas nossas servem para a gente refletir e tentar fazer diferente, né? Tentar fazer de uma nova forma. Uhum. Eu vou pegar o gancho aí na fala do Arthur também, e sobre a questão da troca de experiências, né? Que você está valorizando bastante, que acho que o grupo valoriza bastante a troca de experiências, né? Eu acho que esse é uma faceta do aprendizado, né? De todo aprendizado, é fazer uma troca de experiências. E vocês estão me ouvindo? Aqui apareceu um sinalzinho aqui de... Estão me ouvindo? Então, só que eu estava escrevendo, terminando de escrever um artigo aí, já faz uns 2 meses que eu estou em cima dele, e me chamou a atenção ontem uma leitura que eu fiz. Eu estou escrevendo sobre os estágios supervisionados na formação de professores, né? E uma das propostas, um dos objetivos do estágio supervisionado é levar o aluno, o orientador ou supervisor dos estágios, levar o aluno, o estagiário, a refletir sobre as experiências que ele tem na escola, né? E mostrar para o aluno que as experiências são importantes, faz parte do aprendizado, você também trocar experiências, observar as experiências dos outros, né? Mas que a gente tem que ter em mente que as nossas escolhas, nosso agir profissional, ele precisa estar fundamentado, teoricamente fundamentado. Ou seja, ele quer dizer que a gente tem que ter, como professores, a gente tem que ter mais consciência daquilo que a gente faz em sala de aula. Porque a gente faz, e a gente faz bastantes coisas. A gente, inclusive, não consegue, né, de tantas coisas que a gente faz, a gente não consegue registrar tudo que a gente faz, que seria o ideal, né? Registrar o que a gente faz. Muitas coisas que a gente não registra, a gente acaba perdendo. Mas a gente também precisa fundamentar as nossas escolhas profissionais, as nossas escolhas pedagógicas, né? O que a gente faz na sala de aula precisa ser fundamentado com base em teorias e, melhor ainda, em pesquisas, né? Que eu acho que falta um pouco disso para os professores em sala de aula. Enxergar que por trás daquela prática existe uma teoria e que ele precisa estar consciente de qual é essa teoria, né? Para que ele faça escolhas mais conscientes na sua prática.
né? Então, eu acho que esse é o momento agora da gente fazer isso, né? Então, essas leituras e essas tarefas que a gente vai passar para vocês fazem parte desse processo, né? Da agora da gente começar a fundamentar a nossa prática em teorias. Ok? Sérgio, quer falar? Não, acho que eu ia falar vai bem ao encontro que você falou, né? Acho que a Helena falou assim uma palavra, e aí quando ela falou pensou na palavra, eu pensei na palavra intercâmbio, né? É exatamente o que a gente tem falado aqui. De um lado, o aspecto conceitual e teórico sobre interdisciplinaridade, de um outro, uma prática em sala de aula, ou chão de sala de aula, como a gente fala. E aí eu acho que esse intercâmbio, essa interconectividade é o que perpassa um ofício, né? Teoria sem prática é academicismo. Prática sem teoria é senso comum. Então, eu acho que a ideia do intercâmbio é que não só a nossa prática em sala de aula, ela tem um vulto muito grande, mas também não só a teoria, mas os dois juntos eles conseguem retroalimentar um ao outro na reconstrução da teoria e na ressignificação da prática, né? Então, acho que nesse ponto a disciplinaridade ganha muito. Eu acho que, por ser um tema polissêmico, eu acho que talvez fosse uma coisa para a gente pensar mais no futuro, de discutir alguma coisa, alguns textos, talvez, ou algumas ideias sobre interdisciplinaridade para que a gente pudesse ter esse espectro maior do que escolher, do que refutar, mas ter uma consciência do porquê eu estou escolhendo, estou assumindo e por que eu estou refutando determinada prática, determinado conceito. Ok, anotado. Então é isso, gente. Eu vou passar para vocês, vou formatar direitinho, né, no papel, a atividade para vocês para a próxima reunião, que a gente vai marcar. Deixa eu ver se eu tenho um calendário aqui. Que a gente pode marcar, então, acho que seria para o dia 26 de junho, que é uma sexta-feira, tá bom? Aí eu passo tudo isso, vou escrever tudo isso, né? Bonitinho, vou mandar por e-mail, vou mandar os textos para vocês. Que a gente está separando, né? Que a nossa equipe aqui está separando para vocês. E aí, com a nova tarefa, tá? Mas seria importante que antes de vocês lerem os textos, que vocês fizessem, então, essa atividade da imagem, tá bom? Antes de ler os textos. A imagem para vocês do que significa interdisciplinaridade na cabecinha de vocês hoje. Como ela é, que ela traz. Vocês podem... Seria interessante construir a imagem, né? Eu acho mais interessante, né? Que fica mais autoral, assim, né? E aí vocês façam isso, me mandem, porque essa é uma atividade que vamos dizer assim, ficou para esta reunião, né? E para a próxima reunião, então, vai ser em cima de leituras e mais questões para reflexão. Tudo bem? Tudo bem? Então tá, gente. Então acho que a gente pode fechar. Também achei que hoje foi bastante produtivo. A gente conseguiu avançar um pouquinho mais. E assim, cada reunião a gente vai avançando um pouco mais dentro do projeto. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Então tá bom, gente. Então é isso. Obrigado a vocês. Tenham aí uma boa semana, um bom final de semana, um bom mês. Até a próxima reunião, mas se vocês a qualquer momento quiserem escrever para a gente e tirar dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Perfeito. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente.